Então, eu quero que nesta manhã você entenda a importância do recomeço. E Atos capítulo 28 agora, nós lemos a semana passada, depois que a cobra mordeu ele, né? O barco foi destruído, o navio. Todos que estavam dentro daquele navio foram salvos. E foram salvos porque Deus liberou uma palavra. E às vezes tudo que a gente tem no meio da tempestade é uma palavra liberada, irmão. Mas eu quero dizer para você que é suficiente. Amém? A palavra liberada é suficiente. E então agora o Paulo ele vai pegar, vamos ver o 3, 28, 3, assim. Havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides ou lenha, né? E pondo no fogo uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este é um homem homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum dano. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto, de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam: ele é um Deus. E ali, próximo daqueles lugares, havia umas herdades, que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu de estar de cama, enfermo e com febre, o seu pai, o pai de Públio. E Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, vieram também ter com eles os demais da ilha que tinham enfermidades e os sararam. Que interessante, irmão. Apóstolo Paulo, depois de sofrer um naufrágio, perder tudo, uma cobra o morde, todo mundo espera ele inchar e morrer, todo mundo dizia, acusação, né? Deve ser um homicida, vai morrer. Só que não é o que os outros dizem, é o que Deus liberou, é o que Deus falou. Só que depois, eles mudaram um parecer a respeito de Paulo. Primeiro acharam que ele ia morrer, depois achou que ele era um Deus. Por quê? Porque a cobra e o veneno da cobra não surtiu nele nenhum efeito. É isso que você precisa compreender. O veneno da cobra não vai surtir efeito em você se você tiver uma palavra liberada. O veneno pode ser real, o problema pode ser real, mas se você tem uma palavra, pessoal, ela te protege. A palavra protegeu todos aqueles. E olha, que era um navio de bandidos, assassinos. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? 276 pessoas, a maioria era bandido. Era um navio de prisioneiro. Tanto é que o apóstolo Paulo, olha só, tanto é que o apóstolo Paulo, os soldados, quando o barco encalha, eles querem matar os soldados. Aliás, os soldados querem matar os presos, mas Deus não permite. Por que Deus não permitiu que os soldados matassem os presos? Porque Deus já tinha mandado um anjo. Ah, meu irmão, você entendeu ou não? Quando Deus manda o anjo, pode vir o soldado, pode ter intento, pode ter cobra, o navio pode quebrar. Mas Deus falou, nenhum cabelo da sua cabeça vai cair. Está aqui, irmão. E não caiu mesmo. Proteção completa, proteção poderosa. Olha só o que o livro sagrado continua ainda dizendo. A Bíblia diz aqui que ele foi e orou por as pessoas e todas elas ficaram curadas. Olha só. Feito, pois, isto, vieram também os demais da ilha, o 9, né? O 10 agora. E os quais nos distinguiram com muitas honras, e havendo de navegar
nos proveram todas as coisas necessárias. Olha para mim. Agora nós estamos vendo eles. Agora eles iam navegar de novo. Mas quando eles estavam navegando, tiveram tempestade, jogaram as riquezas e as provisões do navio no mar, ou seja, perdeu tudo, tudo que eles tinham perdeu, roupa perdeu, comida perdeu, o barco perdeu, e como recomeçar agora? Imagine vocês, lá no Rio Grande do Sul, aquelas cidades que foram devastadas. A irmã Suelânia foi lá, não foi, irmã Suelânia? Semana passada com o marido dela, levar doações. O que a gente vê na foto aqui, né, Suelânia? É pequeno, né? Porque chega lá o gigante, porque é gigante a devastação. Como recomeçar? Como recomeçar? Então existem pessoas, pessoal, que estão em profunda depressão. E outras pessoas que estão em paz. E qual é o segredo daquele que está em depressão e daquele que está na paz? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o autor da paz. A gente não tem paz porque temos dinheiro. A gente não tem paz porque moramos bem. A gente não tem paz porque o casamento está bem, os filhos estão bem. A gente não tem paz porque temos saúde. A gente tem paz porque temos o Espírito Santo. Então, se não estiver bem aqui, do lado de fora, por dentro tem que estar bem. O Espírito Santo é o provedor da paz. A paz é um fruto dele. E nós estamos vivendo esses dias diante de Deus, esse propósito. E eu quero declarar para você, abençoando a tua vida, o anjo já ministrou tua vida. Você está debaixo de uma palavra. Então, se você perdeu o barco, alegre o teu coração. Vamos ler aqui, 3, versículo 10. Os quais nos distinguiram e também com honras, e havendo de navegar, nos proveram todas as coisas. Ou seja, agora eles iam começar de novo. E tudo que eles precisavam, Deus tinha colocado na mão deles de novo para navegar. Tudo que eles precisavam, tudo que era necessário para eles chegar no propósito, Deus restituiu tudo. Declaro para você, tudo que Deus, pessoal, tudo que você perdeu, Deus já te devolveu para você continuar a tua navegação. Você não é uma pessoa frustrada porque o barco quebrou, porque as ondas destruíram o barco. Você é uma bênção em nome de Jesus. Eu quero declarar, vai ter provisão sobre tua vida. Vai ter provisão sobre tua casa. Deus vai preparar um novo barco para você. Você não vai ser uma pessoa frustrada, uma pessoa que ficou no meio do caminho. Declare, eu creio nisso. Você não é aquele que ficou no meio do caminho. Eu declaro isso sobre a tua vida. Eu declaro isso sobre a sua família. Vocês não são frustrados. A Bíblia diz, a nossa esperança não será frustrada. A nossa esperança não será frustrada. É isso que nós cremos. É isso que nós confessamos. Então Paulo agora teve que recomeçar. E Deus preparou tudo. Versículo 3. Então, versículo 10. Honras e coisas necessárias para a navegação. Versículo 13. Versículo 11. E 3 meses depois, partimos num navio que ia para Alexandria. Olha para mim. Então, o fato do navio ter quebrado lá atrás não quer dizer que você não vai ter um outro navio para chegar. Vai dar certo. Ele tinha perdido o navio e Deus já tinha liberado. O navio vai perder, mas nenhuma alma vai se perder. E foi conforme Deus falou, irmão. Nenhuma palavra de Deus caiu por terra. Eu quero que você veja que Paulo recomeçou porque Deus deu condições para ele recomeçar. Deus vai te dar condição para recomeçar novamente.
Seja na tua vida sentimental, emocional, espiritual, financeira, ministerial, vai ter um recomeço de honra e de provisão do céu. Vai ser melhor a glória da segunda casa. Atos 14. Atos 14. Por isso que a nossa série é a série Recomeço. O que eu faço depois que eu perdi o barco? Para onde eu vou? Atos 14, versículo 8 adiante. Estava sentado em Listra um certo homem leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, e fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta sobre os teus pés, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Olha que autoridade, irmão. Às vezes a gente tem medo de orar por um enfermo. A gente não, né? Às vezes as pessoas têm medo de orar por um enfermo e falar assim, se ele não for curado. Quem não cura, quem cura não é você. Quem cura é Deus através de você. Se Deus quiser curar, irmão, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura. Porque Deus ele precisa ver também naquela pessoa fé para ser curada. Não foi o que aconteceu aqui? Versículo de número 9. Vendo que tinha fé para ser curado. Aí ele ordenou em alta voz: levanta direito sobre os teus pés. E ele levantou. Ou seja, Deus, ele também vê a nossa fé. Ele também vê a fé daquela pessoa que você orou por ela. E ele vê se a fé é grande ou se a fé é pequena. Fé tem isso, a Bíblia diz que Deus ele faz conforme a medida da fé. Então fé tem medida. A nossa vida ela tem medida. Lembra que ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro? E a Bíblia fala que ele fez isso de acordo com a capacidade. Então nós temos uma capacidade. A gente tem uma capacidade. A gente tem uma medida de fé. E Paulo liberou uma palavra para aquele homem e disse em alta voz: levanta sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Irmão, o milagre foi completo, de uma forma tão grande, porque ele nunca tinha andado, ele era coxo desde o ventre, como diz o versículo 8. Desde o ventre. Irmão, o milagre é tão completo, que se você for ver, tentar explicar com a ciência, você não consegue. Se vocês tentar explicar com a ciência, você não consegue. Porque para a ciência tem um processo. Para a ciência tem um processo de recuperação, um processo de reorganização neurofuncional, de neuroplasticidade que acontece aqui no cérebro. Tem um processo muito grande para acontecer. Então, milagre não se explica. Por isso que Isaías 44, 25, a Bíblia diz que Deus transtorna a ciência. A ciência é transitória. Graças a Deus. O que quer dizer isso? Que tudo que é científico pode mudar. Principalmente quando a gente tem uma palavra liberada sobre nós. Amém? Vamos continuar aqui que eu quero falar do recomeço. Versículo 11. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram sua voz dizendo em língua icaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e eles desceram até nós. Então chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio Paulo, porque esse era o que falava, desculpa. Então, Júpiter e Mercúrio, o nome dos planetas, também é nome bíblico, tá, gente? Está aqui. Esses homens da cidade de Listra, eles tinham muitos deuses. Eles adoravam muitos deuses. E quando eles viram aquele homem daquela cidade, que era coxo desde nascença, recebendo uma palavra de cura e ficando curado e se levantando, eles disseram: os deuses se tornaram homens igual a gente e vieram morar aqui com a gente.
e já está aqui o Júpiter e está aqui o Mercúrio. Eles começaram a idolatrar Paulo e a idolatrar o Barnabé. Olha o que acontece. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ou seja, sacrificar em nome, fazer sacrifício em nome de Júpiter, como se Paulo fosse um desses. Então eles idolatraram Paulo, idolatraram o Barnabé de uma tal forma que eles estavam querendo fazer sacrifício para eles como se eles fossem um Deus. E olha o que acontece. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis vocês estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todas as nações aos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas em tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E, dizendo isto, com dificuldade impediram a multidão, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevinham, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram fora da cidade, cuidando que estava morto. Olha para mim. Então agora o apóstolo Paulo, depois de ter curado um homem, depois de ter abençoado este homem, depois de ter pregado o evangelho, depois de ter dito: olha, tem um Deus no céu, vocês precisam se converter a ele, vocês têm que se converter dessas vaidades, deu uma palavra. Chegou uns judeus e convenceram o povo a apedrejar Paulo. E Paulo ficou, como diz aqui o versículo, pessoal, e eles cuidavam que Paulo estava morto. Levou tanta pedrada, mas tanta pedrada. E aí eu te pergunto, o que fazer depois que a gente serviu a Deus, curou enfermo, pregou o evangelho, foi mal interpretado e ainda levou pedradas? O que fazer depois de tantas pedradas, depois de ter feito bem? Existem pessoas que dizem: eu acho que o certo é ser mal, porque ser mal, os caras que fizeram mal estão bem, eu que faço bem estou mal. Você já falou isso? Por que você falou isso? Porque às vezes você imagina que Deus te abandonou. Deus nunca te abandona. O capítulo 14 de Êxodo, a Bíblia conta que o anjo estava na frente e a coluna de nuvem também na frente. Daqui a pouco a Bíblia diz que o anjo se retirou da frente e a nuvem também, e foi para trás deles. Parecia que Deus estava abandonando eles, mas era uma estratégia de Deus para protegê-los. Deus nunca vai te abandonar. Diga: eu creio nisso. Deus nunca vai te esquecer de você. Deus nunca vai esquecer dos seus votos, dos seus sacrifícios. Deus nunca vai esquecer disso. Nunca. Em absoluto. O que eu faço depois de ter pregado o evangelho? O que eu faço depois de ter feito bem? O que eu faço depois de ter levado as pessoas ao Deus vivo e ainda sou apedrejado? O que eu faço? O que eu faço depois que eu perco o barco? Muitos teriam desistido quando perdeu o barco. Muitos teriam desistido depois que a cobra o mordeu. Mas Paulo continuou no propósito. E quando você está focado no propósito, Deus envia o necessário para você continuar a tua viagem.
vai ter navio novo, vai ter provisões, vai ter provisões. Atos 27, 28, as pessoas esperavam que Paulo caísse e morresse, mas Deus transformou a luta deles em testemunho. Ah, vai morrer. Não, não vai morrer mais não. Testemunho. A sua luta vai virar testemunho, creia nisso. Em nome de Jesus. Agora vamos ver o que acontece. Capítulo 14, versículo 20. Mas, rodeando-os os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, seguiu com Barnabé para Derbe. O cara quase morto, ele entra na cidade, na mesma cidade, e ele parte no outro dia para uma outra cidade para continuar o propósito. Agora, por que que ele consegue tudo isso? Por que que ele tem esta resiliência? Por que que ele tem esta perseverança? Por que que ele tem esta coragem? Por causa do Espírito que habita nele. Então, você precisa entender que não tem libertação sem Espírito de Deus. Eu vou repetir, não tem libertação sem o Espírito de Deus. Tem tudo, né? Menos libertação. Então, o apóstolo Paulo, quando o Senhor Jesus aparece para ele, ele fica cego. 3 dias depois ele já estava orando, jejuando e já estava tendo visão. E Deus manda o Ananias ir lá e colocar a mão sobre a cabeça dele e orar. E a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo. Você está entendendo o porquê da resiliência? O porquê da perseverança? O porquê, depois de ter perdido o navio, continuar no propósito? Você está entendendo o porquê que depois de ser apedrejado e ficar quase morto, ele voltar para a cidade, depois ir para Derbe para continuar a missão? Por causa do Espírito Santo. Então, para recomeçar, você precisa ter o Espírito de Deus. Quem que providenciou o navio novo para o Paulo, as honras e as coisas necessárias? O próprio Deus. Então, o mesmo Deus que providenciou para Paulo é o mesmo que está providenciando para mim e para você. A nossa viagem vai dar certo. Nós não vamos ser aqueles que ficaram no meio do caminho. Vai dar certo. Quantos creem nisso, diga amém. Então, por isso que nós estamos começando hoje esta série, Recomeço. A semana que vem eu quero falar sobre como que eu recomeço depois de ter saído de Jerusalém e chegado na Babilônia. Como que eu vou recomeçar? Aqui eles recomeçaram depois das pedradas, recomeçaram depois da picada da cobra, recomeçaram depois de ter perdido o navio, depois de ter perdido as roupas, eles recomeçaram. E agora, como que eu vou recomeçar sendo um prisioneiro? Quando Jerusalém foi invadido, o povo foi levado para a Babilônia. Como recomeçar na Babilônia? Então a gente precisa de ter o Espírito de Deus sobre nossas vidas. Diga glória a Deus. Como recomeçar depois que eu saio da Babilônia e volto para Jerusalém? Como recomeçar? Como recomeçar voltando para minha casa e encontrando as paredes em forma de entulho? Como recomeçar? Como que um copeiro vai reconstruir um Jerusalém? Como? Por isso que é importante a gente ter o Espírito de Deus sobre nós. Como recomeçar depois de ter cometido um pecado como Davi cometeu? Como recomeçar? E aí? Então, como recomeçar depois que todo mundo quer tacar pedra em nós por termos cometido um pecado? E Jesus diz assim, alguém te acusa? Ela diz, não, eu também não. Vai e não peques mais.
Então tem como recomeçar, irmão. Não está perdido. Deus está com você, Ele te chamou, Ele te guarda. Você não pode ter essa sensação de que você está sozinho. Ele só saiu da frente e está atrás. Mas Ele está te protegendo. Então você não pode ter essa sensação de que está sozinho nunca. Porque Ele garantiu na palavra dEle: eis que estou convosco todos os dias. Diga, esta palavra é suficiente para mim. Quando vier aquela dúvida, será que Deus está comigo? Você lembra desta palavra. Ele garantiu que estaria comigo todos os dias. Diga glória a Deus. Amém. Curve a tua cabeça e fala para Deus que você recebe esta palavra. Senhor, eu recebo esta palavra em minha vida. Eu recebo esta palavra em meu coração. Eu vou recomeçar. Eu tenho como recomeçar. Eu tenho Deus para recomeçar. Eu tenho uma palavra para recomeçar. Eu tenho anjos para recomeçar. Eu tenho articulação espiritual para recomeçar. O Espírito de Deus está sobre mim. Eu vou recomeçar. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Pai. Eu confio naquele que me chamou. Eu confio naquele que providencia as coisas necessárias. Se você precisa de algo, comece a declarar. As coisas necessárias já estão sendo providenciadas. O meu Deus, Ele cuida de mim em cada detalhe. Se é na saúde, está sendo providenciado. Se é nas finanças, está sendo providenciado. Se é no casamento, está sendo providenciado. Na vida espiritual, está sendo providenciado. Deus, Ele é detalhista. Ele está cuidando nos mínimos detalhes. Ele está cuidando nos mínimos detalhes. O Espírito de Deus está agindo. Profetiza sobre o teu filho. Declara filho, filha, marido, esposa. Deus está cuidando nos mínimos detalhes. Declare, nós não somos frustradas. Declare, eu não sou uma mulher frustrada por causa das lutas que eu passei. Declare, eu não sou um homem frustrado por causa das lutas que eu passei. Eu não sou uma mãe frustrada por causa das lutas que os meus filhos passam. Declare em nome de Jesus, eu vou recomeçar. Declare, eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Eu tenho um Deus que está na frente. Eu tenho um Deus que está do lado. Eu tenho um Deus que está atrás. Não importa a posição que Ele está, eu nunca estarei abandonada. Senhor Espírito Santo, eu creio que o Senhor está agindo, meu Deus, em nome de Jesus, para abençoar. Abra portas, meu Deus. Abra a porta, meu Deus. Honre esta pessoa para que ela entenda que é o Senhor. Esta pessoa está dizendo: Senhor, só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode ter feito isso. A luta já virou testemunho no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós exaltamos o teu santo nome diante de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor faz. Oh, meu Deus, nós te adoramos. Aleluia.